Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos para mais um dia da nossa leitura bíblica em 100 dias. Hoje daremos sequência aqui a partir de Mateus, capítulo de número 9. A seguir, você é nosso convidado para ler a Bíblia conosco. Você que ainda não iniciou a leitura da Bíblia, aproveite. Nós ainda estamos aqui no capítulo 9 de Mateus, para você começar a partir do primeiro capítulo e seguirmos lendo o Novo Testamento completo. Posteriormente, você fará a leitura do Velho Testamento. Vamos, sem delongas, ler. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós. Te louvamos por mais um dia, te louvamos pela saúde, te louvamos pela família, te louvamos pelos amigos, te louvamos pela graça que o Senhor derramou sobre nós, garantindo-nos o perdão de nossos pecados e a salvação através da morte e ressurreição do nosso Cristo. Senhor, fala conosco através da leitura desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos então, Mateus, capítulo de número 9, que diz assim: E entrando no barco, passou para outra banda, para outra margem, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: Perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a tua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentando-se juntamente com Jesus, seus discípulos, e os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: Não necessitam de médicos são os, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus: Porventura andar triste os filhos das bodas? Porventura andar triste os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, dirão que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhantemente remendo rompe a veste e faz o maior a face maior a altura. Nem deita vinho novo em odres velho, aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. Dizendo-lhes essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhe a mão e ela viverá. Jesus, levantando-se, seguiu-o, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia 12 anos, que padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de suas vestes, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar as suas vestes, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus chegou à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo um alvoroço, disse-lhe: Retirai-vos retirai-vos que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou na mão da menina, e pegou na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país.
E partindo Jesus dali, seguiram-lhe 2 cegos, clamando e dizendo: Tem misericórdia de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhe: Credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhes: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos deles abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém saiba. Mas tendo ele saído, divulgar a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se ele retirado, trouxe-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulsou o demônio e falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andava desgarrado e errante como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é grande. A seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Mateus capítulo de número 10. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; e João, o seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu; e Lebeu, apelidado Tadeu; Simão, Zelote; Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis na cidade do samaritano, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu salário. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurais saber quem nela seja digno de hospedar-vos, aí até que vos retirais. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença de governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunha a eles e aos gentios. Mas quando vos entregardes, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai, que falará em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e o matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, para fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre,
Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai da família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, nada há encoberto que não haja de ser, de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um centil, e nem deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não andeis, não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que estás nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho e a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, recebe. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe o justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria, um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que, deste modo, algum perderá o seu galardão. Mateus capítulo 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar as instruções aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse: Ide, anunciais a João as coisas que ouvis, e vede: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que se não escandalizar de mim. Partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver um homem ricamente vestido? Que os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que prepara diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar créditos, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas quem é semelhante a esta geração? Se é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam seus companheiros, dizendo: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Portanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizendo: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e disseram: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades
onde se operou maior parte dos seus prodígios, não se haverá arrependimento, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós fizeram, a muitos que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, e serás abatida até os infernos, porque em Sodoma tivesse sido feitos prodígios que em ti se opera, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que oculta estas coisas aos sábios e instruídos e as revela aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus capítulo 12. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Eles, porém, lhes disse: não tendes lido o que fazes Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, comeu os pães da proposição, que não lhes era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e levantará? Pois quanto mais vale o homem do que uma ovelha? E, por consequência, é lícito fazer bem nos sábados? Então disse aquele homem: estenda a tua mão. E ele estendeu a mão e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, acompanhou-o uma grande multidão de gente, e ele curou a todos, e recomendava-lhe rigorosamente que não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele diz: eis que o meu servo que escolhi, o meu amado, a quem minha alma se compraz, porém sobre ele o meu espírito, denunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o borrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Então o seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, e o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: tendo todo reino dividido contra si mesmo é devastado, toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsaram, então os vossos filhos, porquanto eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito,
de Deus é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado de blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto é mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque por suas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Então alguns dos escribas dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver a tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra, e os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é mais do que Salomão. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, achando-a desocupada, varrida e adornada, então ele vai e levanta consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando habitam ali. São os últimos atos deste homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também esta geração má. E falando ele ainda à multidão, diz: eis que estavam fora sua mãe e os seus irmãos, pretendendo falar-lhe, e disse-lhes alguém: eis que estão ali fora tua mãe, teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondeu e disse ao que lhe falava: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que estás nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Mateus capítulo 13. Tendo Jesus saído da casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, comeram-na. Outra parte caiu nos pedregais, então não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra caiu em boa terra e deu fruto, um 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acontecera, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: porque se lhes fala por parábolas? E eles respondendo, disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem, e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouvindo de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos,
para com que não seja com os olhos ou ouça ouvido. Repito o versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu o cure. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vós vedes e não viram, e ouviram que vós ouvis e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador, ouvindo a quem a parábola do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado do seu coração. Este é o que foi semeado pelo caminho, porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegará a angústia e a perseguição por causa da palavra, e logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos, e o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, mas o que foi semeado em boa terra, e o que ouve e compreende a palavra, dá fruto, e um produz 100, outro produz 60 e outro 30. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou e apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Por que tem então joio? E ele disse-lhes: o inimigo é que fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, qual é realmente o menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo seja levado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, e diz: abrirei as parábolas, a boca, e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dos seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo, disse-lhes: o que semeia em boa terra é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o filho do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim será na consumação do século. Mandará o filho do homem os seus anjos, e ele colherão no seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. Pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar e que apanha toda qualidade de peixe, e estando cheia, e puxam para a praia assentando-se, apanham para o cesto os bons e os ruins, porém lançam fora. Assim será os
Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendeste todas as coisas? Disseram-lhes eles: sim, Senhor. E ele lhe disse: por isso todo escriba instruído, repito o versículo 52. E ele disse-lhes: por isso todo escriba instruído acerca dos reinos dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali e, chegando à sua pátria, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, dizendo: de onde veio a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E não estão dentre nós todas as suas irmãs? De onde lhes veio, pois, tudo isso? E se escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Mateus capítulo 14. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criados: este é João Batista, que ressuscitou dos mortos. Por isso estas maravilhas operam nele, porque Herodes tinha prendido João e tinha o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque eu tinha como profeta. Festejando-se, porém, dia natalício de Herodes, dando sua filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento, dando-lhe tudo que pediste, instruída previamente por sua mãe, disse-lhe: dá-me num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhes dessem. Mandou degolar João no cárcere. A sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo-se, o povo seguiu ao pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e possuía-se de íntima compaixão para que com ela curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Porém Jesus lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazemos aqui. Tendo mandado a multidão assentar-se sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou e, partindo os pães, deu aos seus discípulos. E os seus discípulos, a multidão, e comeram todos, e saciaram-se, e levaram 2 pedaços, sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu no monte para orar à parte. E chegando já tarde, estava ali só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar, mais assustados, diziam: é um fantasma, e gritavam com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo-se o vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E Jesus logo estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé,
porque tu duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por todas as terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-se-lhe que ao menos se pudesse tocar a orla das suas vestes. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Mateus capítulo 15. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser teu pai e a tua mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao teu pai ou à tua mãe, é oferta ao Senhor, e que poderíeis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai, nem a sua mãe, nem a seu pai, nem a sua mãe. Assim, invalidastes vós a vossa tradição e mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, e chamando a si mesmo a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o coração não é o que entra na boca, mas sim o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se deles, os seus discípulos disseram-lhes: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizavam. Eles, porém, respondendo, disse-lhe: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: Explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender, ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procede seus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede a que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a filha ficou sã. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, e trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo mudos falar, e aleijados são sãos, e coxos andam, e cegos veem, e glorificaram a Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: De onde nos viram num lugar deserto tantos pães para saciar a multidão? Jesus disse: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. E disse: Então mandou a multidão se assentar no chão,
tomando os 7 pães e os peixes, dando graça, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos da multidão. Todos comeram e saciaram-se, e levantaram do que sobejaram 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Mateus capítulo 16. Chegando-se os fariseus e os saduceus para tentarem, pediram-lhe que lhes mostrassem algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhe: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu é rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais do tempo. Uma geração má e adúltera pede um sinal, nenhum sinal lhes será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se, e passando seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. Jesus disse-lhe: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam-se entre si, dizendo: e por que não nos fornecemos de pão? Jesus, percebendo isso, disse: porque arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre não vos terdes fornecido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e quanto ao cesto levaste, nem dos pães para 4.000, e quanto ao cesto levaste? Como não compreendeis que não vos falei a respeito do pão, mais do que guardastes do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera de que se guardassem do fermento do pão, mas a doutrina dos fariseus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo quanto ligares será ligado tudo quanto ligares na terra será ligado nos céus. E tudo quanto desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dessem. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, a ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele também, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que te serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida perderá, e o que perder a sua vida por amor de mim achará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem que recompensa a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão da morte, até que vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram como brancas como a luz.
Eis que lhes apareceu Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. Aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, não tendes medo, erguei-vos os olhos, erguendo eles os olhos, e ninguém viram, senão a Jesus, e descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Jesus respondendo disse: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que falaram de João Batista. E quando chegaram à multidão, aproximando-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, por muitas vezes cai ao fogo, muitas vezes na água, e trouxe-o, e os teus discípulos não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio e saiu dele. Desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: Por que não podemos expulsá-lo? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa, senão por oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão ao terceiro dia, restará. E eles se entristeceram muito. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as didracmas, e disseram: Vosso mestre não paga as dracmas. Disse-lhe: Sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos e os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos, mas para os que não escandalicemos, vai ao mar, lança o anzol, tira primeiro o peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontra um éster. Toma-o e dá por mim e por ti. Mateus, capítulo 18. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, e pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes, se não fizerdes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que tornar humilde como esta criança, este é maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crer em mim, melhor lhe fora que ele pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e submergisse nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem escândalo, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão, teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo as mãos ou 2 pés serem lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida como um só olho do que, tendo 2 olhos, serem lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos
nos céus, sempre venho à face de meu Pai que estás nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas desgarrar, não irá pelo monte, deixando as 99, em busca da que se desgarrou? E se porventura a achar em verdade, vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99, que se não desgarraram. Assim também é a vontade do vosso Pai que estás no céu, que desde os pequeninos, que um desde pequeninos se perca. Repito o versículo 14. Assim também não é a vontade de vosso Pai que estás nos céus, que um destes pequeninos se perca. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreenda-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste teu irmão, mas se não te ouvir, ainda contigo, ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda seja confirmada. E se não escutar a ti, dizei-o à igreja, e também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, e pedirem, e isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Porque donde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino do céu se pode comparar com um certo rei que quis fazer as contas com seus servos, e começando a fazer as contas, foi-lhe apresentar-lhe a um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar ao seu senhor, mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos e tudo quanto tinha, para que a dívida se lhes pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. E saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, seus conservos o que acontecia, consultaram-se muito e declararam ao seu senhor tudo o que passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão e teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignando o seu senhor, entregou os atormentadores até que pagassem tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um seu irmão as suas ofensas. Mateus capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles, então: Por que mandou Moisés dar-lhes carta de repúdio? E disse-lhe Moisés: Por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, no princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, disse-lhe: Nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que receba. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orassem.
Mas os discípulos os repreendiam. Jesus disse: deixai os pequeninos, porque os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E também, tendo-lhes impostos as mãos, partiu dali. E depois que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade, vos digo que é mais difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, olhando para eles, diz: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos para o recebermos. Jesus disse: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração do Filho do Homem, assentar-se-á no trono da sua glória. Também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Mateus capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a vinha, e, ajustando com salário um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E, saindo perto da terceira hora, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhe: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo, e saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe: e de vós também para a minha vinha recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. E vindo eles, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam o dinheiro cada um, e recebendo-o murmuravam contra o pai de família, dizendo: este derradeiro trabalhador esse derradeiro trabalhador uma só hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajuntaste tu comigo por um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau ao teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiro, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos. No caminho, disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo à morte, e o entregarão aos gentios para que deles escarneçam, e o açoite e crucifiquem. Ao seu terceiro dia restará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu,
com seus filhos e adorando-o, fazendo-lhe um pedido. E ele disse: que queres? Ela respondeu: dize a estes meus filhos, a estes meus 2 filhos, se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, e disse: não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados como o batismo com que eu sou batizado? Dize-lhe eles: podemos. E dize-lhe eles: na verdade, bebereis o meu cálice, mas assentar à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles a quem meu Pai tem preparado. E quanto aos 10 ouviram isso, e quanto aos 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-o para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios estes são dominados, e em grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todos aqueles que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E saindo eles, seguiu a grande multidão. E eis que 2 cegos assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam, mais dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e disse: queres que vos faça? Disseram eles: Senhor, que nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Glória a Deus. Mateus capítulo 21. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor prestará deles e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei, aí te vem humilde, assentado uma jumenta, e sobre o jumentinho, filho do animal de carga. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e as espalhavam pelo caminho. E a multidão, tanto as que iam diante como as que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade alvoroçou, e dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas, os cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com eles ao tempo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que faziam, e os meninos, clamando no templo, Hosana, ao filho de Davi, indignaram-se, e disseram-lhe: ouve o que estes dizem. E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-o, saiu da cidade de Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente.
E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo que, se tiverdes fé, não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até o que a este monte disserdes: erga-te e precipita-te no meio do mar. Assim será feito, e em tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. E chegando ao templo, acercando-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, dizendo: com que autoridades fazei isto? E quem te deu tal autoridade? Jesus respondendo, disse-lhe: eu também vos perguntarei uma coisa, se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João era de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não creste? E se dissermos dos homens, teremos o povo. Repito o versículo 26. Se dissermos os homens, teremos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondeu a Jesus e disseram: não sabemos. Ele disse-lhe: nem eu vos digo como, que autoridade faço isso. Versículo 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entraram diante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para crer. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado e construiu nela um lagar, e edificou uma torre e arrendou a uns lavradores, e assentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos, e os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram e mataram o outro e apedrejaram. Mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram: apoderamo-nos da sua herança. Lançando mão dele, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem frutos. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo número que foi. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê a seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prender, receberam o povo, porquanto tinham por profeta. Mateus capítulo 22. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino de Deus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que eu tenho o meu jantar preparado, e os meus bois cevados, já mortos, tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o outro negócio, e os outros apoderaram-se dos seus servos, e outros ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizoou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou
a sua cidade. Então disse os seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas de todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons. A festa nupcial ficou cheia de convidados, e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado de veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendes veste nupcial? E ele remudeceu. Disse-lhe então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si e surpreenderiam, como surpreenderiam em alguma palavra, enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensina o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César? Jesus, porém, conhecendo sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostra a moeda do tributo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E ele lhe disse-lhes: de quem é esta esfinge e esta inscrição? E disseram-lhe: de César. Então ele lhes disse: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. No mesmo dia chegaram junto a dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse: se morrer alguém, não tendo filho, casará seu irmão com a mulher dele, e suscitará a descendência de seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, primeiro tendo casado, morreu, e tendo descendência, não tem descendência, deixou a mulher a seu irmão. Da mesma sorte morreu o segundo, terceiro, até o sétimo. Por fim, depois que todos morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, qual dos 7 será a mulher? Qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Repito o versículo 28. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecem das Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casa, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido de que Deus os declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que ele fizeram a multidão emudecer, e os saduceus ouviram no mesmo lugar. E um deles, autor da lei, interrogou-o a experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois depende toda a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. E disseram eles: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: e disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é o seu filho? Ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Mateus capítulo 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus filhos, aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vós disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados, difíceis de suportar, e põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem toda a obra a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, nas primeiras cadeiras da sinagoga, as saudações nas praças, e querem chamá-las pelos nomes Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamado de Rabi, porque um só é mestre, saber Cristo, e todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual estás no céu. Nem vos chameis mestre,
porque um só é vosso mestre, que é Cristo, porém maior dentre vós será o vosso servo, e o qual a si mesmo se exultar será humilhado, e o qual a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigor e juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorris o mar e a terra para fazer um prosélito, depois de o ter desfeito, fazendo o filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é mais do que jurar pelo ouro do templo. Esse é devedor, insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E naquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor, insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura pelo que ele e por tudo que está sobre ele, e o que jurar pelo templo, jura por ele e por tudo aquele que nele habita, e o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, pois que dais dízimo da hortelã, do endo, do cominho, desprezais os mais importantes da lei, o juízo, da misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, quais os mosquitos, engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais do exterior do copo do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e o prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois assemelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, interiormente estão cheios de ossos mortos e toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existisse no tempo de nossos pais, nunca nos anunciaríamos com eles para derramar sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós por de medida de vossos pais, serpente, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas, e uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis, mas vossas sinagogas e mas nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. E para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Beraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa direção. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os teus pintos debaixo das asas, tu não quiseste, eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos disse que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Glória a Deus por essa leitura, que o Senhor Jesus te abençoe abundantemente.